O direito penal não admite isso aí. Não Exatamente. dá para você fazer por analogia, né? E nem na conceituação de terrorismo você consegue enquadrar esses grupos criminosos. Existem leis que já no Brasil reprimem a atuação desses grupos, CV, PCC, PCP, tudo quanto é facção. A lei de organização criminosa é uma lei recente, é uma lei de 2013, é uma lei que já tem sido aprimorada, foi aprimorada em 2019, a época que era ministro o atual senador Sérgio Moro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem penas significativas, tem meios de investigação e meios de obtenção de prova ali que foram conferidos pelo legislador para as autoridades policiais, né, a maioria delas sob o crivo da autoridade judiciária, tem penas. Então, o problema não é a falta de lei, uma desculpa para o seu público, um pretexto, para o seu público lá dentro que está invadindo e talvez promovendo um novo conflito internacional para tentar combater terroristas. Que, aliás, foi o argumento utilizado para a invasão da Venezuela foi exatamente esse. Exatamente isso. O que, na verdade, nem precisaria, já que o governo, o estrangeiro, vai fazer uma invasão unilateral, sem passar pela opinião de ninguém, como deveria, por exemplo, pelo Conselho de Segurança da ONU, não precisa disso. Né? Mas esse pretexto ele é importante lá dentro, para a opinião popular dos eleitores lá, como é uma democracia, então é importante para isso, para a opinião dos eleitores, para manter esse. Você estava assistindo recentemente comentários sobre a atuação dele em relação ao Irã, e ele sequer esperou a autorização do Congresso americano. Já se antecipou, tanto nesse caso quanto do Nicolás Maduro, né? Ele não teve permissão, nem sequer pediu autorização. O primeiro, tudo bem, dá para se entender, porque era algo bem secreto, né? Senão ia restar uma fuga do Maduro, o que ia frustrar os planos dele. Mas esse do Irã, eu fiquei surpreendido, né? Quando estava segunda-feira, mas tinha começado no sábado. Eu fiquei perguntando, como é que começou essa? Que eu não sei. E o líder supremo estava aguardando, eles tinham passado pela quarta rodada de negociação e estavam aguardando esse negócio. Cara, maior confusão doida. Então, sem autorização. Então, ele não precisa de autorização do Congresso, imagina. Já são quase 20 dias aí, né? E aí, por quanto tempo mais? E as consequências que nós vamos sentir até internamente? Olha a distância. Estava falando aí, combustível aí já bateu mais de 7. Fui abastecer agora o diesel, 7,49. Então, e os caminhoneiros aí já estão falando já em greve geral. A partir de sexta-feira. Então já atingiu, a água já está na... Só pegando o gancho aí da questão do combustível, né? Aí entra um negócio assim, que antigamente o preço do combustível, ele estava atrelado, o imposto, aliás, estava atrelado ao preço do combustível. Então, você subia o combustível, você subia também o imposto. Essa trava aí acabou. 2022, o governo do Bolsonaro fez lá a MC 122, a MC 124, e aí alterou a mudança da sistemática da cobrança ali. A alíquota passou a ser a de Baldwin, que é pelo percentual do preço do litro, passou a ser a de REN, que é por preço fixo por litro. Então, assim, agora, em tese, né, a gente não está mais sujeito a essas volatilidades, né, do preço do barril de petróleo. Mas olha aí, para você ver, né? Como não tá? Sorte, né? Quando você ajeita de um lado, né, o trem desanda do outro, né? Porque você pode observar que de lá para cá a gente não teve mais tantas oscilações assim do preço, justamente por conta disso. Só que agora a situação é outra, porque você tem ali é o próprio preço do barril que está pressionando o preço do combustível. $120. Exatamente. Até 2, 3 semanas atrás. 75. 70 dólares. Então agora já quase o dobro. E sem prazo para solução, né? Para uma solução no curto prazo. E não tem um teto também, né? Não se sabe até que valor vai chegar. Mas essas coisas que discutem essas interferências estrangeiras, elas vão estar agora o tempo todo no nosso debate, né? Através da televisão, a gente vai ver isso o tempo todo, por conta disso que você falou. Na campanha política, isso vai ser utilizado como argumento para crescer, na opinião popular, em cima do adversário, né? E o que a gente vê normalmente é isso mesmo. Ó, o PT está abraçado com o CV e com o PCC, então os adversários vêm para mudar isso aí, né?
todo mundo tem a solução mágica para a segurança pública. Todo mundo. Todo mundo tem. Sim. Ninguém consegue, ninguém conseguiu e ninguém vai conseguir resolver a segurança pública de forma mágica, porque não é assim que se resolve. São conflitos sociais e os mais graves que existem entre as pessoas. Como que esses discursos que dizem que vão resolver a segurança pública, vão conseguir resolver? Não vão conseguir, né? Eu estava assistindo esse programa do só que acho que tem governadores e candidatos à presidência e cada um tem um pensamento, tem uma ideia de como resolve o problema da segurança. Você viu lá, né? Cada um tem cada ideia assim, sei lá de onde os caras tiram. Os caras vão dizer, por exemplo, olha lá em El Salvador, o cara resolveu a criminalidade. Não resolveu a criminalidade. Claro, se no Brasil o Brasil, e essa é uma opinião, o Brasil tem um problema de se apegar demais à formalidade em detrimento da realidade, né? E a gente vê o reflexo disso, por exemplo, quando há a produção de uma prova ilícita. Pô, nós tivemos, né, Os fins justificam os meios, né? nós tivemos há algum tempo uma filmagem lá num ambiente de atendimento médico, acho que era uma cirurgia médica, em que o médico estava abusando das pacientes. E aí, de forma não consultada à justiça, a polícia colocou lá uma câmera de monitoramento ambiental. E aquela Sem câmera autorização. afirmou que o médico estava praticando abuso sexual contra as pacientes. E aí, o que a justiça dá? Foi feito o auto de prisão em flagrante delito, com base nisso. Né? Porque se verificou naquele momento. E o que a justiça fez? Entendeu que aquelas provas, aqueles elementos informativos eram todos ilícitos. E aí o indivíduo foi solto e eu, pelo menos até o que eu sabia, esse indivíduo não estava mais respondendo, porque não havia a possibilidade de uma produção de prova que não partindo daquela fonte ilícita. Aquele que a gente aprende na academia, né? O fruto da árvore. Da árvore, a árvore dos frutos envenenados. Então o Brasil prioriza demais isso aí. Tecnicismo, Em detrimento. formalidade excessiva, né? A gente estava aqui agora discutindo sobre a questão da democracia americana. Aliás, uma das grandes diferenças é isso. O nosso direito é muito positivista. Eu estou aqui reclamando, não. Eu só estou dizendo o seguinte, que eles são mais pragmáticos. Então, eles têm soluções mais práticas para determinadas situações que nós não temos. Que a gente fica preso nesse tecnicismo. Talvez seja um ponto para a gente poder discutir e evoluir enquanto nação. Só que a gente tem um problema, porque não existe um projeto de país. A gente tem governos de plantão que tomam conta e loteiam o país e se divide ali os ministérios, os cargos, né? E você separa ali uma agenda ali para você poder chamar de sua e mantém aqueles grandes interesses ali são mantidos, independente de qual seja o governo que esteja lá. Não muda muito, pode observar ali que pelo menos aquele grupo ali de grandes interesses ali são mantidos ali, os banqueiros, o agronegócio, e etc. Esses interesses aí, eles são protegidos ali, independente de qual que seja. As bancadas, né? Que seja o governo que esteja no comando. E aí cada um separa ali uma agenda ali, mínima que seja ali para chamar de sua, que é aquela agenda que ele conversa com a plateia dele. Mantém todo mundo engajado. Exatamente, você tem que falar com a sua torcida, até porque esse troço dá engajamento, esse troço que dá voto e que reelege, né? Mas na prática a gente pouco avança enquanto Estado, enquanto projeto, enquanto nação, justamente porque a gente não tem projetos de longo prazo, a gente não tem políticas públicas definidas e estruturadas, né? Prática a gente pouco avança enquanto Estado, enquanto projeto, enquanto nação, justamente porque a gente não tem projetos de longo prazo, a gente não tem políticas públicas definidas e estruturadas, né? E por incrível que pareça, só para a gente poder daqui a pouco já entrar aqui no assunto aqui da pauta, o Brasil ele perde as oportunidades que tem, porque o que acontece? Quando você comete erros, os erros deveriam ensinar para que você pudesse ali, né, trilhar um caminho diferente a partir daquele momento. O Brasil acontece justamente o oposto. Quando você tem os erros que são cometidos, eles depois são transformados em erros piores ainda. A gente pega lá, por exemplo, eu gosto de citar isso, porque quando a gente pega o mensalão, e aí você falou lá lá atrás, lá quando você falou lá do pacote anticorrupção, lá começou ali. Aliás, começou do mensalão foi antes ainda, né? Foi antes. Foi antes ainda. Mas quando a gente pega o mensalão, 2010, né? qual foi a saída brilhante que eles criaram? A emenda de relator.
a emenda parlamentar. Por quê? Porque você precisava de cooptar as bancadas, então você precisava de dar dinheiro para eles, né? Então o que eles fizeram ali? Criaram as emendas dos parlamentares, né? Ampliou aquilo ali, hoje já está aí praticamente ali já 6 bilhões, né? Não é mais. não, 5 bi é só o fundão eleitoral. A fundo é outra coisa. Já é outra. A fatia do orçamento é